Já está a filmar, faz favor. Antónia, protagonista do livro Nasce de tez cor de chocolate e olhos azuis em Sá da Bandeira. Filha de pai incógnito, perde a mãe à nascença e a terra de suas raízes aos 18 anos, quando abandona Angola para se refugiar em Portugal. Antónia é vítima de discriminação, pela cor da pele, pela origem de classe e até pela beleza, que a condena à infelicidade. Ora bem, boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar à Graça o convite que me fez para fazer a apresentação do livro. Eu, como sabem, sou professor e estou habituado a falar sem papéis. Simplesmente quando a gente fala sem papéis precisa de algum tempo de explanação. Por isso eu escrevi um pequenino texto que, se me dão licença, eu vou ler, explicando no fundo as razões porque gostei do livro e espero que vocês gostem também como eu gostei. Podemos começar esta apresentação com uma pergunta. O que leva tantas pessoas a escrever romances? Não haverá certamente uma resposta única, mas é provável que a mais comum seja a vontade de contar uma história, que quase sempre tem alguma coisa a ver com o percurso de quem a escreve. Nesse sentido, contar uma história é também uma forma de dar sentido ao mundo interior do seu autor e ao mundo que o rodeia, tentando assim, de algum modo, fazer dele um mundo melhor. Não sei se será exatamente esse o caso de O Avesso, embora haja uma série de pontos comuns entre elementos centrais da diegese dos seus romances e a história pessoal da autora. Temos, por um lado, a condição de mulher e professora, bem destacada neste e no romance anterior, Pegadas na Areia, e temos, sobretudo, o nascimento no sul de Angola, num tempo colonial de relativa felicidade, que a descolonização e o falso retorno convulsionou para sempre, originando aquilo a que a autora chamou com propriedade almas mutiladas. Estamos assim, de um lado, perante um conjunto de aspectos universais e atemporais, e do outro, de questões que, parecendo exclusivas de um tempo histórico, são, afinal, mais ou menos de sempre. É o caso da identidade e das interrogações que a rodeiam. É o caso do tema do exílio, em sentido próprio, ou numa acessão mais alargada, que inclua também a fuga e a migração. No caso deste romance, o ponto de partida é aquilo que o título anuncia, o avesso, isto é, o lado contrário do direito, o lado torto ou o lado gauche, como lhe chamou o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, o lado escondido e inacessível aos outros e às vezes também ao próprio. Todas as personagens e a história coletiva que elas ajudam a contar têm assim um lado oculto e um tanto escuro que só no final será revelado. Para isso, o narrador vai abrindo uma série de histórias paralelas que a certa altura se começam a cruzar, gerando enigmas que serão desvendados num grande final que não é totalmente cor-de-rosa. Embora morta prematuramente, Antónia é a protagonista do romance. Mestiça de grande beleza, que é alertada desde cedo para o perigo que isso representava para si mesma, é oriunda de uma família guanhama cujas mulheres tinham ido para Sá da Bandeira em busca de uma vida melhor e de liberdade. Vítima precoce de um sistema que não lhe permite estudar além da escola primária e que expulsa da casa onde fora seduzida e engravidada pelo filho e família, Antónia acaba por ser objeto de uma espécie de segunda expulsão. Depois da independência de Angola, percebe que não havia lugar no novo país para mestiços como ela. A chegada a Portugal e a instalação em Aveiro não são fáceis, gerando nova memória traumática. E cito uma passagem do livro. Ficou a recordação esbatida de bandos de pessoas, deambulando pelos corredores do hotel ou constituindo-se em pequenos grupos no passeio dianteiro do mesmo, autênticos autómatos que, quando trocavam impressões, essas versavam sobre Angola, de onde tinham partido, exatamente como Antónia, sem saber bem porquê e como. Mãe solteira num país estranho e frio, vítima de exploração e de abusos, a protagonista acaba por entregar o filho ao casal para quem trabalhava como empregada doméstica
morrendo anos depois, já na Quinta do Mocho, nos arredores de Lisboa, vitimada por um aborto clandestino. Por esta rápida síntese, percebe-se de imediato que o livro toca em problemas centrais do nosso tempo e da nossa sociedade. A subalternização e a exploração da mulher, a adoção oficial e as formas paralelas de a concretizar, a guetização para que é empurrada uma parte da população, sobretudo a de origem africana, e a prática clandestina de atos médicos. E são pertinentes e bem fundamentadas as reflexões das personagens sobre essas questões. Sirva de exemplo esta passagem sobre a adoção. Antónia já viu o que é procurar uma criança dentre as que estão na expectativa de serem adotadas? Um filho não se escolhe, Antónia. Um filho calha-nos. E quando isso acontece, por diferente que seja o sorteio, aceitamo-o e achamos que o nosso filho é o mais belo de todos, porque é certamente o mais amado. Imagine-nos a selecionar um filho dentre várias crianças numa instituição social. Escolheremos pelo olhar, pelo sorriso, pela beleza, pela desenvoltura que será pronúncio de inteligência. Ainda pior que selecionar será refutar. Como rejeitar a criança que nos olhou, nem que seja por segundos? Para além destes, há uma série de outros temas difíceis, como o consumo de drogas, o suicídio, a atividade acompanhante ou o casamento de fachada. Abordando-os com inteligência e sensibilidade, Graça de Sousa propõe-nos um retrato sem filtros da sociedade globalizada em que vivemos, sugerindo que a proximidade que julgamos ter é falsa, uma vez que pais e filhos, amigos e outros familiares são incapazes de reconhecer-se, mesmo que vivam lado a lado. Apesar de tudo, o livro termina com uma nota de esperança, graças ao meia-culpa de algumas das personagens que não terão a força dos heróis da tragédia grega, mas têm a humildade do herói moderno capaz de se dar uma segunda oportunidade. Livro corajoso e com uma arquitetura complexa, mas discreta e elegante, o Avesso revela também uma narradora atenta à psique das suas criaturas de papel e ao modo como elas se relacionam, por exemplo, com o espaço. Veja-se este exemplo. Nos dias que se seguiram, a Antónia pareceu que a casa dos Valadas encolhera. Os compartimentos pareciam menores e mais pequenos e os circuitos mais apertados, mas com grande frequência se cruzava com Carlos Alberto, que quase a tocava na passagem. Estes e outros pormenores revelam-nos uma autora que vai amadurecendo de livro para livro, enquanto nos conta episódios da traumática história luso-angolana que muitos continuam a querer silenciar. Muito obrigado.